O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja catedral, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco tanto pelas redes sociais da nossa paróquia quanto pela Rádio Vida Nova FM, estamos nós tendo a alegria de celebrar o 12º domingo do tempo comum, que, se vocês prestarem atenção, a partir do Evangelho de São Lucas proclamado para nós, não tem nada de comum. É um tempo especial. É um tempo especial porque, após um longo período, um longo tempo de caminhada com Jesus, nós somos convidados a responder à pergunta que ele faz: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? A comunidade apostólica, 3 anos caminhando com Jesus, nós, a partir da nossa idade, do nosso batismo, quem nós dizemos ser Jesus? Para aquele povo, naquele tempo, as respostas foram as mais diversas. Uns diziam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas para nós, quais seriam as nossas respostas? E é claro que Lucas coloca essas 3, mas muitas outras devem ter tido. De quem seria Jesus? E a pergunta lançada para mim, para você: qual a resposta que você daria? Você que faz parte do povo, da multidão. Com certeza, nós colocaríamos Jesus como um popstar, uma celebridade, alguém que chegou abalando, mexendo com todo o sistema, com todo o esquema que até então reinava. Mas Jesus então ele faz uma pergunta mais direcionada: vocês caminharam comigo, vocês que estão aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí para nós também caminhamos com Jesus, porque nos alimentamos da sua palavra e da Eucaristia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E é claro que nós podemos dizer, como Pedro, como sempre no seu ímpeto, o Cristo de Deus, ungido. Hoje é fácil dizer, hoje é tranquilo usar essa expressão, mas naquele tempo, para um povo que esperava sim o Messias, o ungido Cristo, que viria como se fosse um comandante de exército para retomar Jerusalém, e aí Jesus se apresenta como um servo, alguém que faz questão de estar com aqueles marginalizados, excluídos. Não podia ser o Messias, não podia ser o Cristo, mas Pedro o apresenta como Cristo de Deus ungido. E Jesus proíbe severamente que não contem.
a ninguém, que não digo a ninguém que ele é o Cristo. E podemos pensar, por que não contar? Porque reconhecer Jesus como Cristo de Deus não é algo que eu falo, é algo que eu vivencio, é algo que eu faço experiência no meu dia a dia. E que eu, que você, que nós somos convidados, ou já fomos convidados desde o nosso batismo a fazer essa experiência. Logo, eu não posso dizer que Jesus é qualquer outra celebridade que não seja o Cristo de Deus com a minha idade, e muito menos você. Não podemos dizer. Temos sim que tomá-lo como Cristo de Deus, porque nós fazemos experiência com Ele, fazemos experiência dEle na nossa vida, nos alimentando sua palavra, nos alimentando do seu corpo e do seu sangue, e fazendo experiência conscientes de que o ser o Cristo de Deus não é momento algum causa de status ou vanglória, porque ele mesmo fala, o Filho do Homem vai sofrer muito, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, autores da lei, deve ser morto. E é claro que deve ser sepultado também, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Então não é status. Reconhecer Jesus como Cristo de Deus não é motivo de status, e sim motivo de comprometimento, de uma adesão verdadeira, profunda da minha parte, e da sua parte, da nossa parte. Porque o ser rejeitado é ir parar no altar da cruz. O parar no altar da cruz é doar plenamente sua vida por causa do outro. E o que ele fez, mesmo antes da cruz, quando ele acolheu os pecadores, os publicanos, quando ele acolheu a mulher adúltera, quando ele curou várias pessoas, quando ele trouxe o homem da mão seca para o centro, sim, ele se doou, sim, ele foi amor. E é este amor que eu sou convidado a vivenciar no meu dia a dia. É este amor que eu sou convidado a assumir na minha vida, para que eu não perca a minha identidade de cristão. E Jesus vai mais além ainda com os discípulos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Abre mão da nossa vida, da nossa existência. Procurar entender que aquilo que eu sou externamente não tem serventia alguma se eu não consigo ser internamente. Se o meu coração não é mudado, se o meu coração não é transformado. Tomar a cruz de cada dia, sim. Tomar a cruz é um sentido de saber que eu tenho que caminhar com as minhas fraquezas, fragilidades, com a minha pequenez, mas confiante na grandeza da graça, do amor de Deus na minha vida. E segui-lo, é claro, trilhar os seus passos. Passos estes que nem sempre são tão prazerosos, nem sempre são tão amistosos, desafiantes, mas um desafio que lá na frente me leva a assumir, me leva a tomar posse da graça que Ele tem reservado para aqueles que lhe são fiéis. Siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E o que é perder a vida? O que é querer salvar a vida e aí vai perdê-la? É eu achar que aquilo que está neste mundo, o meu externo, é o suficiente. É o pecado da vaidade, que mexe com tantos e tantas, da autossuficiência, da arrogância. Isso me leva a perder na minha vida. Mas quem trabalhar em si o dom da humildade, da serenidade, da mansidão, esse, por causa de Jesus, inspirado nele, esse a salvará. E essa salvação, irmãos e irmãs, que nós somos convidados a buscar constantemente, diariamente, na nossa vida de comunidade, superando aquilo que o mundo nos prega enquanto caminho de salvação. Porque o mundo vai pregando, vai apresentando tantas realidades, né? Um exemplo simples, quando a gente se depara aí, né, com todo aquele alvoroço que nós
fazemos diante de um cantor famoso. Um exemplo simples, nesses dias, vocês devem estar acompanhando alguma coisa do Jubileu de Conceição. Esses dias o forró né, do Jubileu, do Bom Jesus, que não tem nada a ver com o Jubileu, né? Quantas pessoas não estão acorrendo a Conceição do Mato Dentro para os shows? E dos nossos aqui da nossa cidade de Guanhães, né? Hoje o padre Alessandro Campos está lá. É ruim? Não é. Mas será que a nossa vida comunitária não se torna mais importante do que um show? Deveria ser. E quantos não fazem isto? E quantos não buscam? Eu estou falando dele, falando a partir de casa, que é um show religioso. Mas os outros shows, né? Sertanejo, forró, não sei o que lá mais que está tendo, né? E que muita gente vai, daí faz a questão de falar, vou no forró do Jubileu. Jubileu é tempo de graça. Tempo de graça implica em tempo de oração. Tempo de oração implica estar na igreja, não é no campo de aviação. Até porque o pessoal vai para lá, enche a cara na bebida, enche a cara nas drogas, né? Correndo o risco de cometer acidentes, vidas são ceifadas, e vão para lá, e falam que é o forró do Jubileu, né? A cavalgada do Bom Jesus. Não sei se alguém que já foi, ou se alguém que estava neste ano que eu não vi nada, mas falo com vocês. De Bom Jesus, a cavalgada não tem quase nada. Para não falar que não tem nada. Porque pelo menos a gente vai lá e abençoa. E por que eu falo isso? Vão pessoas, muita gente vai muito piedosa. Mas vão pessoas bêbadas, vão pessoas fazendo bagunça, afrontando a igreja, porque acha que o Jubileu é nosso, e tantas outras situações. Então, é vaidade. Isso me leva a perder a minha vida. A serenidade me leva a conquistá-la e a ganhá-la. E conquistar e ganhar para quê? Para que aquilo que Paulo fala com da Galácia se torne algo eficiente e eficaz na nossa vida. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é outra situação, não é outra realidade, mas em Jesus Cristo. Pois todos nós fomos batizados em Cristo e revestidos dele. Esta é a graça que nós temos. Esta é a graça que nos garante e nos remete a compreender a necessidade do seguimento a Jesus. Ser filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Porque batizados nele, por ele, nós nos revestimos dele. E esse revestimento que nos levará, nos garantirá a consciência de que o Senhor derramará sim sobre nós, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e de oração, para que todos olhem para nós. Mas o olhar para nós, não para nos engrandecer, mas para que possam se inspirar em nós e fazer um caminho diferente daquele que até então fazem. Porque muitos se dizem cristãos, muitos se dizem batizados, poucos praticam a fé. Poucos praticam. E quantas não foram as atrocidades já que aconteceram na história em nome da fé? Quantas não são que acontecem também em nome da fé? E nós não podemos nos tornar coniventes com essa realidade, mas sim como agentes transformadores desta realidade. Realidade esta que deve ser superada hoje e sempre em nossas vidas. Peçamos, pois, ao Senhor que nos conceda a sabedoria, para que possamos sim reconhecê-lo como Cristo de Deus, não por palavras, mas por ação, por atitude. Porque falar, muito se fala e pouco se faz. E tem que ser o contrário. Muito se faz e pouco se fala. E pouco se falar. Que Deus nos ajude, nos proteja e abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em